Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Rascassombrades. Tio Spook gravamente, completamente cabeludo. Ó o Wolverine. Ó o Wolverine. Tio Spook Wolverine aqui. Eu tô olhando no monitor pra ver como é que eu fico. Ai, gente, tio Spook tá exausto, tô cansado. Tô com 109 quilos no dia de hoje. 109 quilitos, 6 quilitos, 7 boys. Eu saí de 121,4 para 109,1 em quase 2 meses. Quase, tem um mês e meio, eu acho. Um mês e meio. Tô bem fraco, bem cansado, sabe? É uma dieta que... maluca. Mas funcionou. Tô perdendo peso. Então, minha meta é chegar a 100 quilos. Faltam 9 quilos. 9. E aquela coisa, né? Reta final, ou você dá um sprint ou você morre no caminho. Não sei o que fazer. Sai correndo para perder peso. Literalmente. Mas vamos lá. Nós estamos na Semana dos Mortuários. Eu separei os vídeos. Tá, é só mortuário. Às vezes de mortes. Sabe, eu acho muito engraçado. O YouTube, vamos bater um papo antes. O YouTube tá liberando, né, de perna aberta mesmo, uns puta vídeo nada a ver, onde as pessoas mostram um corpo sendo embalsamado, onde as pessoas acham restos de partes humanas abandonadas em hospital. E dane-se, o cara publica e o YouTube... bora monetizar, bota pra monetizar aí, se ninguém reclamar, tamo no lucro. E é assim, né? Aí tem lá os canais de Kimbanda que mostram o sacrifício de animal, bode sendo degolado. Livre, tranquilo, dane-se, o YouTube realmente libera. Falou de dinheiro, o YouTube, ó, abre que é uma maravilha. Mas beleza, né? A gente aqui durante muito tempo brigou com relação a isso, sempre fomos muito restritivos com relação aos blurs, a não mostrar certas partes dos vídeos, mas dane-se, o YouTube deu view, é o que tá valendo. É fogo. Mas vamos lá, hoje a gente vai analisar uma coisa muito curiosa e particular que acontece nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos tem uma coisa muito interessante e acho que vocês já devem ter visto isso acontecendo, por exemplo, em filmes de terror. Tem um filme de terror complicado, né, que eu demorei para assistir, mas depois eu assisti. É John Doe, né, como é que era o nome dela? Acho que era isso. Era uma mulher que é levada para uma casa onde uma família faz todo o processo de preparar o corpo para o enterro. Nos Estados Unidos eles têm isso, eles têm essa questão da família que prepara o corpo, não a família da pessoa que faleceu, mas é uma família que cuida do funeral. É uma tradição americana, desde os seus peregrinos até os dias de hoje. E é muito curioso porque, veja, hoje nós temos empresas que cuidam disso, tá? Empresas aqui no Brasil tem umas funerárias que você paga uma grana e elas preparam o corpo para você. Nos Estados Unidos é uma casa normal, assim, quando você entra, você fala, caracoles, tem um monte de caixão aqui dentro. Que isso, é uma família de vampiros? Não, é uma família que cuida dos mortos. Então o cara morreu, ele vai lá, prepara o corpo, você depois disso, ou faz, se não me engano, você pode fazer isso também, a cerimônia dentro da própria funerária, que eles têm uma capela e tudo mais, para que a família vá lá, os amigos, para confortar, velar o corpo e comer torta, né? Que é o que os americanos fazem. Uma pessoa morre e eles aparecem com um prato de comida na porta da tua casa. Por isso que os Estados Unidos está tão gordo, né? Todo mundo morre e aparece lá com o prato de comida. Ou eles liberam o corpo para que fique na sua casa, para fazer toda a cerimônia com a família e depois o corpo é enterrado. É uma tradição muito curiosa. Então eles preparam o corpo, uma família em específico faz isso e tem gerações e gerações e gerações. Tem um seriado muito antigo que fala sobre isso, que acho que é os 7 palmos abaixo da terra, né? 7 feet under, é isso? Ou 6 feet under, 7 feet under, uma coisa assim. Que era um negócio meio de terror, tinha lá os fantasminhas e tal, mas era uma família que cuidava dos mortos, né? Idem ao que a gente vai ver. Existem aqui muitas coisas interessantes
E muitas pessoas me perguntam, tio Spookios, o que será que se encontra, por exemplo, numa funerária abandonada que preparava os corpos? Ou o que se encontra dentro dessas casas americanas que preparam os corpos das pessoas para que a família vai lá, velhe o corpo ali, ou leve para casa, no caixão todo bonitinho, e essa empresa conduza depois para o enterro. Será que nós vamos ter essas criaturas, esses seres, a presença realmente dessas consciências que tanto nós falamos em vídeo dentro desses lugares? Será que a energia dos mortos, será que pairam sobre esses lugares, permanecendo e observando ou acompanhando? A gente fez já um vídeo do México, que tinha a funerária do México ali, né, o morgue, o necrotério, e que tinha seres, assim, impressionantes, seres horríveis, seres hediondos, seres que realmente assustam. Mas será que isso acompanha em todos os lugares? Será que é um padrão? Será que existe esse padrão verificado junto à espiritualidade? Esse é um ponto muito legal. Eu acho que tanto vocês quanto eu, nós temos essas dúvidas. Eu também tenho, afinal, eu quero só ver uma funerária no dia que eu morrer. Eu quero ficar longe disso. Né? Por favor, né? Ticket só de ida e tô tranquilo. Eu não quero bater lá, voltar, bate lá, volta. Ô, da funerária! Vem, voltei! Pô, ia ser muito louco se tivesse realmente um clarividente trabalhando numa funerária. Não me vem com as ideias. Tio Spook, vai lá, vai arrumar um trabalho lá na funerária. Tio Spook, funerária, vai com Deus, boa viagem, Spook Houses. Não. Não tem essa. Mas ia ser muito louco, assim, se um clarividente escrevesse um livro falando tudo que ele encontrou numa funerária. Porra. Bela ideia. Mas eu não vou fazer. Vamos lá. Esse aqui, então, é uma casa chamada Abandoned Funeral Home Lethal the Caskets Behind. É uma funerária que os caras largaram tudo, inclusive os caixões. Não sei por que os caras largam tudo nos Estados Unidos, né? O cara largou tudo, tipo assim, o cara teve uma dor de barriga fulminante e morreu no caminho, largou tudo aberto. Aí o cara já tá com a câmera ali esperando, já sai correndo e grava, né? Ó, o cara largou tudo, aí tem uma pererê no meio do caminho e nós invadimos e gravamos. Vamos lá. You see two gurneys right away. You're like, ooh, might be have some stuff in here. Ele largou as macas aí. Na verdade, isso aí é para transportar os mortos. Vamos lá. Um corpo em decomposição, ele começa a liberar, obviamente, gases, começa a liberar líquidos, fluidos corporais. E na mesma proporção, ele acaba liberando também certas substâncias que nós chamamos de prana, ki, chi, energy, né? Na medicina tradicional chinesa, para aqueles que estudam isso, vão entender que o prana, ele acompanha o fluxo do sangue, ou o sangue acompanha o fluxo de prana, né? Então, toda a energia, ela conduz o sangue para os órgãos, ele adentra os órgãos também alimentando de energia. Quando acontece, então, de uma pessoa morrer, o budismo tibetano tem livros muito interessantes que relatam o que acontece nos primeiros momentos da morte, como o corpo enrijece, como os líquidos eles param de circular, como os olhos ficam secos, a boca seca, as articulações travam, todo o processo dos órgãos pararem de funcionar e começar o processo de decomposição, ou seja, tem todo um princípio muito interessante que para algumas pessoas pode ser um puta pesadelo, para outros pode ser uma solução para começar a entender que já estão falecendo, principalmente pessoas de idade, né? Quando acontece isso, os nossos pontos de energia, eles começam a abrir. Por quê? Porque todo o processo da alma do indivíduo, né, começa a sair, ele começa a se resgatar. Porque é alma e não o espírito. O espírito ou o ânima é aquilo que realmente te dá a vida, que gera a sua vida, que conduz a sua vida. No Oriente, muitos pesquisadores, tanto de terapias complementares quanto realmente das medicinas orientais, eles acreditam que o homem ele é um ser holístico e que existe sim um fator espiritual que o guia, que o conduz,
que lhe dá essas possibilidades de você existir. Não se limita somente a um sistema nervoso, sistemas de órgãos, ossos, estruturas sanguíneas, sangue, veias e tudo mais. Existe um princípio de ânima, ou seja, algo que realmente te dá o direito da existência, de se locomover, de dar as impressões, interpretações, de fazer os movimentos. Não se limita somente ao seu corpo físico ou ao seu sistema nervoso que cria todas essas possibilidades mediante ao seu cérebro, mas também as questões de sentir, viver, respirar, saborear, que são condições que não estão somente intrínsecas a uma natureza biológica, mas algo espiritual. Nesse critério, eles também acreditam que durante o processo de falecimento, o seu corpo espiritual ele começa a ser resgatado mediante a abertura dos pontos de energia. Não são 5, não são 7, não são 12, não são 13, são centenas de pontos que acompanham o seu corpo. Principalmente os órgãos, eles também possuem pontos de energia. Pulmão, coração, rim, entre outros. Então, quando você começa a falecer, esses pontos eles começam a abrir e fazer com que o prana, o ki ou chi, ele comece a ser liberado e a sua alma comece a ser resgatada e direcionada para um eu superior, a qual os hinduístas acreditam que esse eu superior seria então a segunda alma de uma pessoa. A alma seria então uma divisão entre um corpo externo para um corpo interno. Tem que estudar isso. Eu não vou dar muitos detalhes porque isso faz parte de princípios de religião e para isso tem que estar inserido dentro desses critérios. Então eu dei só uma pincelada para vocês entenderem, ok? Muito bem. Quando então acontece o princípio do início da morte, decomposição do corpo, esses pontos eles são abertos e toda energia sai. Essa energia sai para o mundo espiritual da mesma maneira que os fluidos eles começam a vazar e sair do seu corpo físico. Quando acontece então dessa liberação de fluidos, seres do mundo espiritual começam a se fazer presente. Então nós temos aqui, por exemplo, o registro da energia de uma pessoa que faleceu. Essa energia permanece nos objetos como se fosse realmente um registro de uma impressão digital, um registro psíquico, onde qualquer vidente, clarividente ou sensitivo vai começar a olhar para as macas e vai se sentir incomodado. Por quê? Porque é como se tivesse realmente uma energia estranha, lodosa, viscosa, algo que chama bem a atenção aqui. Essa energia viscosa é do corpo em decomposição que começa a agir sobre a matéria e deixar essa impressão psíquica sobre os lugares. Só que temos um porém. À medida que o corpo entra em decomposição, seres do mundo espiritual que se alimentam dessa energia aparecem. São tubarões do mundo espiritual. Não tubarões de verdade, mas eu digo, são carniceiros, são entidades, são seres, são consciências de pessoas que faleceram e que vêm para cima do seu corpo para se alimentar dessa energia e o prazer de sentir a carne em decomposição. É horrível, é grotesco, mas existe. E o nome desses seres dentro do hinduísmo e depois passado para o budismo tibetano e utilizado também são as pesachas, que são seres, consciências que trafegam em cemitérios, em lugares onde as pessoas de ritos afro fazem suas oferendas. E até existe essa confusão sobre, será que esses seres eles são então Exus ou são pesachas? São seres que estão ali vagando e que somente se alimentam dessas energias dos corpos em decomposição para depois serem liberados. Eles não criam vínculos. As pesachas não criam vínculos, mas elas criam cobrança. O que é vínculo? Veja, se você realmente faz uma oferenda para Exu e você deixou lá um animal morto em decomposição, sinto muito por você, né, que faz esse tipo de coisa, o animal não merece sofrer dessa maneira, esse ser ele vem e se alimenta dessa carne em decomposição. O vínculo está naquilo que você oferece e no contínuo processo de oferendas. Ele não cria vínculo com você, mas ele vai ver sempre se você deixou alguma coisa e pode ir atrás de você esperando uma outra oferenda. E não necessariamente ele cria vínculos dizendo, você me ofereceu algo, estou aqui para servi-lo. Isso não existe em hipótese alguma.
O que acontece simplesmente quando você deixa o alimento, esse ser vem, se alimenta e cai fora. Ele não escuta o que você fala, ele não se importa com você, ele está cagando para você. O que ele quer é a comida somente, a energia do alimento em decomposição, o que nós seremos para eles. Junto a essas duas macas, então, você tem essa impressão psíquica dos corpos que foram colocados, tá? Esta azul aqui, existe uma energia muito forte que se perfaz aqui em cima ainda, conectado no ponto das emoções inferiores desse indivíduo que faleceu. Esse indivíduo que faleceu, o qual permaneceu nesta maca, ele liberou essas energias e que ainda estão aqui. Ok? Nós vamos liberar essas energias? Sim, nós vamos. Todos nós vamos. Nós vamos ter a nossa carne em decomposição? Sim, nós vamos servir então esses seres que são considerados como canibais, entre aspas, né? Até no budismo tibetano existem práticas nos quais as sadhanas remetem a essas consciências como canibais. Tá? Eu sei porque eu tenho essas práticas aqui em casa e na tradução são consideradas como canibais, comedoras de carne. Nós vamos ser vítimas disso, então lembre-se, o seu corpo uma hora vai servir os seres da terra e os seres do mundo espiritual. Então acostume-se com isso, tá? Might have some stuff in here. But look at this. This place was shut down. E tá exatamente aqui ainda. Unsanitary and deplorable conditions. Look at the blood. Look at the blood. Tá explicado. Ô, tio Spooky. Olha o sangue. Tá, eu tô assistindo junto com vocês o vídeo. Tá? Hoje são 6:30 da tarde, então eu preciso fazer uma batelada de vídeos. A gente assiste junto, não vou assistir depois e trazer os principais pontos do vídeo. Não, vamos assistir junto. Tá? Ó. Matamos aqui a questão da maca que foi utilizada. It looks like either blood or some type of bodily fluid. Body fluid, tá vendo? Sangue ou fluidos corporais. Por tio Spooky, tu manja dos Paranauê, né? We just got into this abandoned funeral home. Another abandoned funeral home. Porra, This one's legit. isso aqui parece o Cadillac dos caixões, olha isso. Só falta botar as luminárias, né? E o funkão comendo solto. Sabe aqueles carros que fica pulando? Porra, botava aí o caixão que fica pulando, né? Os dados pendurados e tocando funk. Porque, pô, isso aqui é o Cadillac dos caixões. Pretty sick. Isso aqui é o do Conde Drácula. Foi usado em Bram Stoker, isso aqui. Tá, nós temos sim. Nós temos um problema aqui. É legal porque a gente aprende junto. E eu não conhecia certas consciências que frequentam esses lugares, porque eu não frequento esses lugares. Nós temos uma energia muito interessante agindo sobre os caixões. Veja, é muito interessante e acho que as pessoas até se perguntam, existe como enganar um espírito? Existe como fazer com que o espírito ele caia numa pegadinha, por exemplo? Vamos supor que eu preparo um caixão, que nem o Zé do caixão. Então eu vou lá, preparo um caixão, eu crio uma forma pensamento de que tem um morto ali dentro. Se eu crio uma forma pensamento, uma intenção de que tem um morto lá dentro, será que um espírito ele pode ir verificar se realmente por meio da intenção uma pessoa está morta lá dentro? Essa é uma excelente pergunta. Obrigado, tio Spooky. De nada, tio Spooky. Pode. Veja, se eu crio uma intenção, se eu crio uma motivação, se eu gero uma forma de pensamento capaz de mostrar realmente que ali tem um morto, eu jogo para fora essa intenção e fixo no caixão. Imediatamente, essa forma de pensamento vai vibrar e vai acionar o mundo espiritual, atraindo esses seres para perto do caixão. E na hora que ele chega perto, ele vê que não tem o morto.
mas ele espera que esteja. E ele pode permanecer do lado do caixão? Pode. Aguardando o morto? Pode. O tempo dentro da espiritualidade, ele é relativo. Esse ser relativo, novamente, ele pode esperar uma eternidade, se for o caso. Entre aspas, ok? Eternidade é um modo de falar. Ele vai esperar até a consciência dele ser resgatada. Mas ele pode, sabe? O que nós temos aqui, e eu acho muito interessante, é que nós temos duas consciências que estão no lugar e eles acompanham esse lugar há muito tempo. Existem outros pontos que a gente também vai discorrer sobre isso, mas são energias da funerária. Existe energia dos mortos? Sim, existe. Existem obsessores dos mortos que podem ficar aí? Sim, existe. Aqui, então, nós temos um ser que está sobre o caixão e nós temos um outro que também age sobre o caixão. São dois seres idênticos, duas consciências idênticas. E eu sempre falei em todos os vídeos que quando acontece de nós encontrarmos duas consciências idênticas, nós temos um princípio de maldade muito mais forte. Imagina que um assassino vagando no mundo espiritual, ele consegue perceber uma energia de um outro assassino. E ele passa a agir junto com esse assassino, acompanhando ele. É raríssimo isso acontecer. Eu volto a falar. É raríssimo consciências do mundo espiritual trafegarem juntas. Veja, se eu vou fazer uma oferenda para um ser do mundo espiritual, eu vou atrair milhões de consciências com a intenção daquela oferenda, mas não que andam juntas. Ok? Imagina uma torcida que vai ver o jogo de futebol. Vão lá 60 mil pessoas no estádio. Eles vão para ver o jogo de futebol. Mas quando volta para casa, cada um para sua casa. Raríssimo acontece de consciências andarem juntas e terem a percepção de um elo que seja energético por meio da mesma vibração. Então nós temos aqui dois seres que agem de maneira igual sobre as pessoas que falecem e estão na funerária. Ok? É uma energia muito interessante porque eles, em um desses casos, ele não tem uma forma, ele é simplesmente como se fosse uma névoa que paira sobre o caixão e procura o corpo para consumir a energia do corpo em decomposição. Aqui nós temos uma mulher que faz o mesmo processo. Novamente, são seres com características diferentes, mas com um princípio igual, procurando se perfazer sobre a energia dos corpos em decomposição. Sim, tá? A mulher está aqui e nós temos um outro ser que está agindo aqui. O que é curioso é que isso pode ser visto, sim, como um padrão dentro das funerárias. Por quê? Porque é muito fácil, então, essas consciências interagirem onde o princípio começa da energia de decomposição dos corpos. Cemitério, onde, obviamente, são os lugares onde tem maior fluxo dessas energias, maior concentração dessas consciências, bem como, então, as funerárias americanas, porque aqui no Brasil eu não analisei nenhuma, mas nos Estados Unidos eu já vi, acho que 2 ou 3 funerárias, e elas trazem essas energias. Então, se elas trazem essas consciências, essas energias, significa que no momento em que o corpo começa a entrar em decomposição e essas energias, esse fluxo de energia começa a ser eliminado para o céu, o ar, o ambiente, esses seres passam a ser atraídos. Mas, pô, você vai estar morto, então tanto faz. Né? Tinha um grande mestre budista que ele falava para as pessoas, né, entregarem o seu corpo de verdade. Por quê? Porque você está doando o seu corpo para que outros seres se alimentem. Afinal, você é simplesmente um leasing ambulante. Mais nada. Você é um empréstimo. Percebeu?
você é simplesmente um mero empréstimo. Você, quando morrer, sua consciência vai para um outro corpo, um outro corpo, um outro corpo, em uma outra existência. Estados Unidos, Brasil, ou América do Norte, Central, Sul, na Europa, na África, na Oceania, 24 territórios, Exército Vermelho, Verde, Branco, ou você completa já 8 e ganha uma carta. Somente os entendidos entenderam o que eu falei. Entendeu? Completou 8 exércitos, ganha uma carta. Ou completou 3 cartas, ganha mais 8 exércitos. Né? Pode tirar uma carta. Vamos lá. It's a newer closure. Aqui, ó. Chama atenção, né? Você percebe aqui, ó, exatamente aqui. Se você olhar essa imagem, você vê automaticamente sua mente, ela puxa para esse caixão aqui, que é o cinza. Mas cinza azulado, sei lá o que é isso. Eu acho que é azul. Para mim só tem 7 cores, né? Mas tem alguma coisa aqui. Você percebe que tem alguma coisa aqui. Você percebe. Chama atenção. Concorda? Presta atenção nessa imagem. Deixa eu ver se eu consigo trazer vocês aqui mais perto. Sem destruir a câmera, não é mesmo? Ó, jogar aqui o pointer. Vocês vão perceber que aqui, ó, chama atenção. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Sabe, se você olhar pra cá e tudo, você vai falar, cara, tem alguma coisa que me chama atenção aqui. É curioso. Tá muito legal isso aqui. Eu acho que isso aqui é uma bela aula. Mas é o seguinte, eu quero que vocês guardem essa imagem e testem realmente a consciência de vocês. Olhem para essa imagem, façam uma pausa e me digam realmente se concordam que tem alguma coisa estranha que chama atenção exatamente nesse canto, tá? A gente vai fazer uma pausa agora e a gente vai para a segunda parte, onde a gente vai detalhar mais. Mas foi um vídeo muito legal para que vocês entendam o princípio da morte, o princípio das consciências, como acontece tudo isso. E isso vocês vão ver dentro do budismo tibetano e do hinduísmo, ok? Esqueçam o catolicismo, esqueçam o cristianismo. Eles não ensinam nada disso, nada. Procurem ler e estudar cada vez mais o budismo e vocês vão ter essa elucidação. Entrem em templos budistas tibetanos e vocês vão ouvir isso do próprio Lama. E aqueles que seguem o budismo tibetano sabem exatamente o que eu estou falando e realmente vão concordar comigo escrevendo no box. O Spook tem razão. Tá bom? A gente vai fazer uma pausa agora, daqui a pouco eu volto. Tá muito interessante, tem outros vídeos pra gente trazer sobre necrotérios. Fechou? Então tá bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e nunca substituir. Complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as análises de casa e as limpezas de casa. E para aqueles que querem solicitar isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou um paranormal, eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não sou médium, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação. PayPal, seja membro e o valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, só você clicar e aí você vai ser remetido às páginas, às respectivas páginas, e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Bons sustos a todos nós.